Uma boa noite a todos, mais um encontro desta noite. Possamos pedir a Deus e a Jesus por todos os necessitados do planeta, sejam encarnados, sejam desencarnados. Por todos aqueles que neste momento passam por provas, por expiações, cada um dentro das suas necessidades, das suas dificuldades, possam superar, serem amparados pelos espíritos de luz, pelos seus espíritos protetores, anjos da guarda, que possam receber o alívio, o consolo e a esperança. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Vamos ver hoje do livro Em Torno do Mestre, do Pedro de Camargo Vinícius, o capítulo chamado Coragem Moral. Ele diz assim: um dos requisitos exigidos por Jesus como condição indispensável àqueles que pretendessem seguir-lhe as pegadas é a coragem moral. Eu vos envio, disse ele, aos discípulos, como ovelhas no meio de lobos. Essa frase é bastante eloquente e, por si só, define muito bem a posição dos cristãos na sociedade do século. Sereis entregues aos tribunais por minha causa. Suportareis perseguições, açoites e prisão. Haverá delações entre os próprios irmãos. Atraireis o ódio de todos. A vossa vida correrá iminente risco a cada instante. Então Jesus dizia ali aos seus, quando encarnado, dizia aos seus seguidores, que haveria todo tipo de perseguição, haveria todo tipo de ameaças, contra os que se dissessem cristãos da época. Se voltariam irmãos contra irmãos, a vida seria um risco para todos eles. É o que Jesus já estava prevendo que aconteceria após a sua morte, no decorrer da história. Realmente observamos que isso aconteceu, as perseguições dos cristãos. Seguindo o contexto, vamos ver aqui. Sereis entregues aos tribunais por minha causa. Isso eu já li, Ele diz, a vossa vida correrá iminente risco a cada instante. Todavia, não temais, pois até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Nenhum receio deveis ter dos homens, cujo poder não vai além do vosso corpo. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quantos mais aos seus domésticos? Portanto, nada de temores. O que vos digo, a puridade, proclamai dos telhados, das coberturas. Nada há encoberto que não seja descoberto. Nada há oculto que não venha a saber, que não se venha a saber. Por isso, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai Celestial. E o que me negar diante dos homens, eu o negarei perante meu Pai que está nos céus. Tais expressões são de clareza meridiana. Para ser cristão, é preciso coragem, ânimo forte, atitude varonil, seja atitude vigorosa, empenhada, empenho, vigor. Seja o teu falar sim, sim, não, não. É uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Não há lugar para composturas dúbias, indecisas, oscilantes. O crente em Cristo deve possuir convicção inabalável, têmpera, rija, caráter positivo e fraco. Então vejam, não podemos como cristãos ter
posturas duvidosas, indecisas, oscilantes, né? Ou acreditamos no Cristo ou não acreditamos. A nossa convicção tem que ser inabalável. Existe até uma passagem no Evangelho de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que diz: não podemos servir a Deus e a Mamon, quer dizer, não podemos servir a dois deuses ao mesmo tempo, né? E com Cristo é a mesma coisa. Se nos dizemos cristãos, temos que agir como tal. Não podemos ter ali posturas duvidosas, incertezas, né? Mas isso são conquistas. Isso são conquistas do espírito, à medida que ele vai realmente sendo orientado, sendo esclarecido. E quantas vezes podemos já ter negado Jesus na nossa caminhada, vacilado em momentos decisivos na nossa jornada como espíritos, né? E hoje estamos tendo mais uma oportunidade de ter contato com os ensinamentos de Jesus dentro da doutrina espírita, para que essas convicções sejam realmente solidificadas em nós, para que não tenhamos mais dúvidas, não vacilemos mais, né? Continuando aqui a leitura, olha. Entre as virtudes não há incompatibilidade. A mansuetude, a prudência, a tolerância e a humildade são predicados que podem e devem coexistir com a energia, com a intrepidez, com o empenho vigoroso. Deus é infinitamente misericordioso e, ao mesmo tempo, é infinitamente justo. Então, o que ele fala aqui? Quando conquistarmos as virtudes, né, elas serão incompatíveis. Elas não serão incompatíveis. A mansuetude, a humildade, né, a prudência, a tolerância, elas já estarão em nós. Quer dizer, não agiremos mais, à medida que conquistarmos essas virtudes, as nossas atitudes não serão mais contrárias a essas qualidades, né? Todas as nossas atitudes conterão essas virtudes que ele menciona. O caráter do cristão há de ser forjado de aço e de ouro, né? Quer dizer, seremos fortes, jamais mudaremos ali a nossa atitude, a nossa vontade, né? A nossa conduta. Sobre o aço do teu pensamento há de luzir o arabesco de ouro, das formas puras e gentis. Ouro e aço será a tua vida. Serão teus propósitos, serão teus atos. Quer dizer, seremos fortes, né? Ele usa o aço e o ouro aqui no sentido de fortaleza, de sermos fortes na nossa convicção de cristão. Olha, ele continua dizendo assim: a falta de vontade, indiferença e marasmo não são expressões de bondade. Não és frio nem quente, por isso quero vomitar-te da minha boca. Passividade não é virtude. Entre o bem e o mal, a verdade e a impostura, a justiça e a iniquidade, não há lugar para acomodações, nem para neutralidade. Vejam só, que importante que é essa colocação. Nós, uma vez que nós somos cristãos verdadeiros, convictos, nós não podemos ficarmos neutros, acomodados entre uma injustiça, né? Uma iniquidade, um erro, uma maldade, um crime. Nós não podemos ficar ali
como ele fala aqui, mornos, né? Nós temos que ter uma postura. Sabemos da dificuldade, sabemos do erro ali que é um comportamento desses, então nós não podemos ficar passivos e não tomarmos uma posição diante de situações equivocadas, né? Temos que ter ali sim, como ele diz, mesmo porque, como ele diz, a passividade não é virtude para ninguém, né? Você ficar passivo diante de um erro, você não saber que aquele comportamento está errado e principalmente não nos deixarmos influenciar por aquilo. Isso que é o principal, provarmos realmente a nossa postura, a nossa convicção, né? Agora, se ficarmos passivos, né, deixarmos nos levar por esse tipo de comportamento, prova que ainda não somos os cristãos verdadeiros que muitas vezes podemos ali até dizer, né? O cristão se define sempre em tais conjunturas, confessando o seu mestre. Ninguém pode servir a dois senhores, né, como já foi mencionado. Que relação pode haver entre Jesus e Baal? Dobrar os joelhos diante de todos os tronos? Só porque são tronos? Curvar-se perante todos os Césares? Só porque são Césares? A fazer-se as tiranias e as opressões? Aceitar direta ou indiretamente de má fé, a fraude, a trapaça e vilezas da época, né? Quer dizer, tudo isso era colocado, né, ao teste do cristão. Todas essas situações, e hoje também são colocados para nós esse tipo de teste de uma outra maneira, situações diferentes, né, um outro tipo de realidade, um outro tipo de atualidade para situações difíceis, para situações aqui, como ele fala, tiranias, opressões, né? E não podemos servir a dois deuses, temos que servir a um Deus só. Então temos que ter essa convicção de sentimento de cristão. Me adiantando aqui na leitura, ele menciona Saulo, né? Saulo de Tarso, antes de se transformar em Paulo de Tarso. Ele diz assim, olha, Saulo, antes de ser Paulo, não denotou coragem nenhuma perseguindo, aprisionando e consentindo no assassínio dos primeiros adeptos do cristianismo nascente. Então, Saulo, ele perseguiu os cristãos, né, seguindo ali o seu trabalho, a sua posição na sociedade na época que ele era uma autoridade, ele comandava ali soldados, ele era comandado também pelo imperador, para que cumprisse ali as suas obrigações de perseguir os cristãos. Mas no momento que ele se conscientizou, né, do que ele estava fazendo, ele se modificou, mudou ali até o nome, ele mudou de Saulo para Paulo, né? Muitos devem lembrar da passagem da estrada de Damasco, onde Saulo encontra o Jesus, se apresenta para ele, perguntando para ele por que o estava perseguindo. E naquele momento ali houve a transformação, né, de Saulo, passando a ser Paulo. Ele diz assim, olha, Saulo tinha suas ordens, né? Ele era militar, ele comandava soldados militares ali. As altas autoridades civis e eclesiásticas lhe conferiram poder discricionários, quer dizer, ele tinha autoridade que era dado pelas autoridades civis e eclesiásticas da época, né? Os perseguidos
os perseguidos eram os párias, né? Eram considerados inferiores, desprezíveis, sociais, sem proteção, pobres e desarmados. Então, havia essa perseguição desses cristãos por Saulo. E ali ele diz assim, olha, após a célebre dia do Damasco, quer dizer, onde Saulo se transformou em Paulo, a vilania daquele se converteu na coragem moral deste. Então, vemos a coragem moral da transformação de Saulo em Paulo, porque essa transformação que ele teve, ele enfrentaria muitos obstáculos, porque, quer dizer, daquele momento em diante, ele passaria a agir de uma forma, ele combater uma postura que ele tinha tido até ali, até aquele momento. Então a coragem moral dele, que ele teve daquele momento em diante, foi que deu essa condição de combater e de se transformar num dos maiores propagadores do cristianismo, né? Paulo de Tarso. Então, por aí a gente entende o que Jesus quis dizer como coragem moral e o que também ele quis mostrar para nós de obstáculos que seriam colocados à nossa frente para serem superados, né? Então que nós possamos entender diante da nossa vida, diante do compromisso de cada um de nós, quais são os obstáculos que temos como cristãos e superá-los e jamais deixar, né, de cada dia praticar mais o cristianismo, para que ele seja cada dia mais fortalecido em nós, nos nossos comportamentos principalmente, não só nas palavras, mas nas nossas convicções morais, nas nossas atitudes. Que Jesus possa nos amparar sempre, nos dando essa força, essa convicção. Fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje gostaríamos de retomar o assunto sobre o Apocalipse, retomando aquelas considerações que abordamos na semana retrasada. Nossa última abordagem repousou sobre os aspectos relevantes do livro Apocalipse, e havemos elencado que existia uma relação íntima do Apocalipse com uma festa religiosa dos judeus chamada Yom Kippur, que significa dia do perdão, dia da expiação. Também abordamos que o livro apresenta e pressupõe a ideia de ciclos setenários, que são acontecimentos profetizados que se desenrolam numa periodicidade temporal múltipla de 7. Também abordamos que o Apocalipse apresenta símbolos que são arquétipos, que representam temas recorrentes em todas as fases históricas da humanidade. E também destacamos o padrão de números, como 2, 7, 10, 12 e 666. E para quem tiver maior interesse em desvendar os enigmas numéricos do Apocalipse, referimos-nos a uma obra intitulada As Quatro Babilônias, um livro escrito por um engenheiro paulista sob o pseudônimo de Marius Coeli, editado pela Revista dos Tribunais em 1939. Esse livro é tão surpreendente que o próprio Espírito Emmanuel, uma mensagem psicografada por Chico Xavier e publicada na revista Reformador de janeiro de 1940, assim se manifestou. Abre aspas. Meus amigos, Deus vos conceda muita paz. Pobre servo de Jesus,
não vos venho trazer a palavra de sabedoria, mas a da cooperação fraterna em sua misericórdia para o estudo de nossas expressões evolutivas em caminho da espiritualidade luminosa. Quero referir-me ao vosso desejo de nossa manifestação sobre as 4 Babilônias, repositório de numerosas elucidações oriundas do alto, isto é, do plano divino, de cujo reservatório de verdades emanou o pensamento profundo dessa obra. Não só o instrumento humano e falível contribuiu para esse evento. Grande número de enviados cooperou na exposição desse trabalho sadio, dando curso às mais sublimes inspirações. Nem mesmo um cérebro perecível poderia avançar tanto nesse caminho de concepções, tão somente com a pobreza das possibilidades materiais. Somente o espírito, apreendendo a luz divina, percorrendo as estradas dos acontecimentos e perquirindo a sagrada semeadura nos tempos mais remotos, poderia realizar esse esforço, trazendo ao conhecimento humano a chave da revelação nas suas características universalistas. Associamo-nos às vossas alegrias recebendo essa dádiva de confortadoras e decisivas revelações que se destinam à demonstração da linha sagrada e universalista do progresso do mundo sob o olhar misericordioso daquele cujas palavras são amor e vida e jamais passarão. Fazendo a nossa referência espiritual aos elevados mentores que inspiraram esse esforço, desejamo-vos a paz de Deus, esperando que a sua bênção de amor conforte as nossas almas e esclareça os nossos corações. Emmanuel. Fecha aspas. Bom, agora gostaríamos de formular outra pergunta. Qual é o conteúdo do livro Apocalipse? Os estudiosos dividem o livro Apocalipse em 7 partes. A primeira parte se refere a 7 epístolas, as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas. A segunda parte representa os 7 selos. A terceira, as 7 trombetas ressonantes. A quarta, as 7 figuras místicas, a mulher vestida de sol, o dragão vermelho, o filho da mulher, a primeira besta que saiu do mar, a segunda besta que se levantou da terra, o cordeiro no monte de Sião e o semelhante ao filho do homem sobre a nuvem. A quinta parte é o derramamento das 7 taças. A sexta, a aniquilação dos inimigos da igreja. E a sétima parte, as glórias da cidade santa, a Nova Jerusalém. E quais são as interpretações do Apocalipse? Por ter conteúdo densamente simbólico, as interpretações do Apocalipse possuem variações. As divergências podem ser classificadas nas seguintes correntes de interpretação. A primeira seria chamada preterista. É uma corrente que interpreta os símbolos como conflitos da igreja primitiva que já teriam se cumprido, destacando-se a perseguição do Império Romano aos cristãos. A segunda corrente é a futurista, uma corrente que sustenta que os símbolos representam fatos previstos para ocorrer, em grande parte ou mesmo na sua totalidade, nos últimos dias da humanidade. Essa corrente escatológica exclui do Apocalipse todo o contexto histórico, tornando-o relevante apenas para a última geração do tempo do fim. A terceira corrente, chamada idealista, toma o livro Apocalipse como uma descrição simbólica do constante conflito entre o bem e o mal, apresentando princípios éticos aplicáveis aos crentes em qualquer período da história. Já a quarta corrente é histórica, que considera a revelação como um delineamento de grandes acontecimentos da história da humanidade, em que há um cumprimento progressivo e contínuo da profecia numa sequência ininterrupta. Essa última corrente hermenêutica, a histórica,
nos parece mais assertiva e segura, pois confirma a solidariedade entre o passado, o presente e o futuro. E, em certo sentido, Emmanuel valida essa corrente no seguinte trecho extraído do livro A Caminho da Luz. Abre aspas. Um modesto escorço, isto é, um modesto resumo da história, faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Fecha aspas. Ou seja, os fatos da humanidade se repetem de tempos em tempos, pois embora haja diferentes palcos, os atores são os mesmos. O evoluir da história pode ser representado por uma figura semelhante a uma espiral, cujas espiras são os vários ciclos da civilização humana, a qual, ora em avanço e ora em recuos, evolui em seu conjunto, sempre para fora ou para cima, a caminho da perfeição. É por isso que as profecias do Apocalipse, que veiculam advertências, podem ser interpretadas a priori, isto é, antes da ocorrência de fatos concretos. A disparidade das interpretações proféticas, que em todas as épocas e em todas as partes se ajustam às respectivas revelações, demonstram que as profecias são universais no tempo e no espaço. Nesse sentido, Emmanuel nos diz, no livro A Caminho da Luz, que o Apocalipse constitui uma advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E qual seria a mensagem geral do livro Apocalipse? Recorreremos ao livro Há 2000 anos de Emmanuel, em que o Cristo, no plano espiritual, visitou determinado plano para dirigir-se a espíritos redimidos, dentre eles a entidade de Lívia, recém-desencarnado do sacrifício da arena do circo. No capítulo Alvoradas do Reino do Senhor, encontramos a valiosa explanação do Mestre Divino, que consubstancia a verdadeira tradução de suas profecias augustas. Abre aspas. Vinde a mim, vós todos que semeastes, com lágrimas e sangue, na vinha celeste do meu reino de amor e verdade. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Glorificai-vos, pois na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso, vós que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne nos sacrifícios purificadores da terra. Uma paz soberana vos aguarda para sempre no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova, porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão a de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque o tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Os preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas,
ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula no deserto do mar, como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura, vertida no silêncio de suas orações ou na dolorosa serenidade da sua amargura indizível. Soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão de minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar este eclipse da evolução de meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas no aprisco. Das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados, como outrora, entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, que escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas entre as tribos desgarradas da imensa família humana. Em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai e vosso Pai, regozijo-me aqui convosco pelos galardões espirituais que conquistardes no meu reino de paz, com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras. Numerosos missionários de minha doutrina ainda tombarão, exânimes, na arena da impiedade, mas hão de constituir convosco a caravana apostólica, que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até ao fim, no longo caminho da salvação das almas. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão, no instante oportuno, em tempestades de lágrimas na face escura da terra. Então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho deleitoso e direi como os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer se perca uma só de suas criaturas, transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Fecha aspas. Com essas considerações encerramos a palestra, agradecendo a Deus pela oportunidade de estudo e de reflexão. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa